coordenador geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal, aqui da Diretoria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação. E é uma alegria, pessoal, poder viabilizar para vocês, acho que pela primeira vez, uma reunião que atenda a todo esse escopo, né? Usuários, chefias, unidades de gestão de pessoas, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, o nosso PDP. A reunião de hoje, ela tem a participação aqui, mais do que especial, da Secretaria de Gestão de Pessoas, que se disponibilizou a apresentar esse processo de operacionalização, de elaboração, de operacionalização do PDP, né, e operar o portal para a gente. Mas antes da gente propriamente visualizar o processo de operacionalização, é importante a gente contextualizar um pouquinho sobre o plano de desenvolvimento de pessoas, né? O plano de desenvolvimento de pessoas, ele vem lá de 2019, do decreto 9991, por meio do Plano Nacional do Desenvolvimento de Pessoas. E ele é considerado uma das principais ferramentas do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, uma ferramenta de planejamento, que visa viabilizar ali o registro e o planejamento das nossas ações, das nossas necessidades de desenvolvimento. Então, os órgãos, hoje, eles têm essa ferramenta que propicia ali um registro das necessidades e uma possibilidade de se planejar para fins de elaborar as capacitações dos órgãos, né? Esse processo ele é realizado anualmente, então todos os anos, normalmente no segundo semestre, o órgão central disponibiliza o PDP, a elaboração do PDP, né, que é realizado para o ano seguinte. Então eu elaboro o PDP no ano e esse PDP é utilizado no ano seguinte. E durante o transcorrer do ano, do exercício, são abertas também fases de revisão do nosso PDP. Tá? Por que é importante da gente ter um PDP que reflita de fato as necessidades de desenvolvimento, os gaps de desenvolvimento, de aprimoramento dos órgãos, pessoal? Porque todas as ações de desenvolvimento que são propostas dentro de um órgão têm que estar registradas no PDP. Todas as licenças para capacitação ou afastamentos de pós-graduação também devem estar refletidos dentro dessa necessidade, tá? Dentro do nosso plano de desenvolvimento de pessoas. Então, quando a gente vai elaborar o PDP, a gente tem que ter um cuidado para que as necessidades levantadas, elas reflitam as necessidades estratégicas dos órgãos, de fato, tá? Então, as necessidades de desenvolvimento estratégicas estejam alinhadas às nossas metas e objetivos institucionais. Quem são os atores envolvidos? É quem está aqui hoje para aprender um pouquinho a operacionalizar o nosso portal PDP. É o usuário PDP. O usuário PDP, ele é basicamente aquele agente que vai identificar de fato quais são as necessidades daquela unidade organizacional com relação à qualificação, capacitação de pessoas, né? Então ele vai fazer esse levantamento e vai cadastrar as necessidades iniciais. Essas necessidades, por sua vez, vão ser validadas pela chefia PDP, que são ali as chefias das unidades organizacionais representadas. Essas informações todas vão lá para o representante da unidade de gestão de pessoas, que tem ali o papel de consolidar essas necessidades e priorizá-las, né? E aí, por fim, a autoridade que vai aprovar o PDP, que seria aí representada hoje pelo secretário executivo dos órgãos, pelo secretário de serviços compartilhados aqui no MGI, né? Ele autoriza o PDP, ele aprova esse PDP e encaminha para a Secretaria de Gestão de Pessoas para as demais providências. Quais são as etapas do PDP, pessoal? E qual é o nosso foco aqui hoje? O primeiro é o levantamento dessas necessidades de desenvolvimento realizadas aí pelos usuários PDP, né? Depois disso, levantadas essas necessidades, as chefias PDP validam essas informações. Essas informações, posteriormente, são encaminhadas às unidades de gestão de pessoas, aprovadas pelo aprovador PDP, e aí, até 30 de setembro de cada ano, essa informação tem que estar lá no órgão central do CIPEC, para as demais providências ali, né? Por que é tão importante que haja um alinhamento dessas necessidades levantadas com as necessidades dos órgãos, né? A gente já explicou. Isso tudo é utilizado para fins de desenvolvimento dos servidores do quadro.
pessoal. Não deixem de promover um registro adequado com todos esses levantamentos, mas mais do que isso, façam um levantamento de qualidade, não de quantidade, tá? Depurem essas informações, trabalhem essas informações para que vocês tenham um PDP enxuto, mas que contemplem todas as necessidades dos órgãos de vocês. Eu vou trazer rapidamente duas questões que são importantes para que vocês não esqueçam de promover o levantamento, principalmente as unidades de gestão de pessoas, né? Nesse ano, nós temos aí especificamente alguns órgãos que estão recebendo servidores de concursos públicos, e esses servidores precisam se capacitar no Programa de Desenvolvimento Inicial, o PDI, né, que compõe ali uma das etapas do seu estágio probatório. Esse PDI ele precisa estar no PDP do órgão, então unidades de gestão de pessoas não deixem de cadastrar esse PDI, tá bom? Gente, com relação a essa contextualização, é isso. Eu vou passar a palavra aqui agora para a equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas, a quem já agradeço de antemão aí a participação e a disponibilidade em estar nos orientando nesse processo. Bom dia. Oi, bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Daniel, obrigada aí pelas palavras, pela aula que você deu, né? Sobre essas etapas aí do PDP. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Lopes, né? Trabalho na Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Do CIPEC. Componho aí a equipe junto com a Silvia e a Cristiana. Daqui a pouco elas vão se apresentar para vocês, tá? Nós somos da Diretoria de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas e especificamente da Coordenação Geral de Desempenho e Desenvolvimentos. Então, aqui a gente tem com vocês duas divisões, tá? Que é a divisão que trabalha eu e a Silvia, que é a divisão de Inovação e Desenvolvimento de Pessoas. Essa divisão ela atua na política de desenvolvimento de pessoas, né? A gente trabalha com dois projetos, o Lideragov e a PNDP, tá? E aí essa divisão ela trabalha numa parte mais estratégica ali de pensar a política e aprimorar essa política. E também tem a divisão de soluções tecnológicas em desempenho e desenvolvimento de pessoas, que é composta pela Cristiana e pela Kelly, tá bom? E a Cristiana vai fazer uma demonstração logo em breve para vocês. Então, qual o objetivo hoje, né? O que foi que o Daniel, a DGP, pediu para a gente? Para a gente demonstrar para vocês, né, na prática, principalmente o perfil de usuário PDP e de chefia PDP, como manusear ali a elaboração do PDP 2026 dentro do portal CIPEC, tá bom? Então, foi pensado aqui com muito carinho para vocês, tá? A equipe nos procurou, trouxe para a gente as principais dúvidas de vocês, tá? Apesar de que o ColaboraGov fez um trabalho, assim, fantástico, eles têm vídeos maravilhosos com passo a passo, né, sobre a PNDP, como manusear também o próprio sistema. A gente, enquanto órgão central, né, a gente entende que o portal, ele necessita de aprimoramento, então a gente vem buscando isso, tá? Então, só queria deixar aqui, antes de passar para as meninas se apresentarem, para a Cris, né, dar start ao momento, eu queria dar um spoiler aí para vocês, né, para as unidades de gestão de pessoas e todos os usuários, chefias, que a nossa equipe, ela tem se empenhado, tá? Tem evitado esforços mesmo para aprimorar essa política. Então, já estamos elaborando um novo decreto, tá? O novo decreto da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas com melhorias, né, trazidas por vocês, pelas unidades, né, pelos órgãos setoriais. Então, a gente ouviu bastante vocês, a gente entende que o portal CIPEC tem uma certa dificuldade, né, em mexer nele, até porque foi um sistema que foi criado não para a PNDP, e sim, né, inicialmente era um sistema de eventos, então, assim, a gente hoje está montando um sistema específico para a elaboração do PDP, tá? Essa tem sido uma parceria muito boa com a ENAP, então vão vir aí muitas novidades para vocês, né? A ENAP vai passar a executar, né, aí a elaboração desse PDP, vai ser um sistema mais intuitivo, né, mais fácil de mexer, né, e pensado especificamente ali para a PNDP. Então, a gente vem trazendo algumas melhorias, principalmente com a organização ali do planejamento ser bienal, né, vai valer ali por 2 anos, porque a gente ouve muito dos órgãos a questão de, olha, a gente vive planejando e não consegue executar, né, são diversos órgãos aí dentro da administração pública federal, então, órgãos, entidades, a gente sabe que no ColaboraGov são 13, né, contando com o MGI, então essa DGP tem um trabalho aí, né, que a gente super reconhece, a gente conta super com apoio mesmo da equipe de Daniel, né, do Vinícius, então a gente vem buscando esse aprimoramento, mas para 2026 a elaboração permanece como está, então vamos seguindo no portal CIPEC,
CIPEC, né? Ano que vem a gente vai trazer novidades para vocês, quem sabe com um novo sistema, se Deus quiser, para a elaboração do 2027. Tá bom? Então, eu só queria trazer isso, esse spoiler rápido para vocês, né? E dizer que a gente, né, nós da equipe do CIPEC, né, da SGP, estamos sempre abertas aí para o que vocês precisarem, tá? Tem a nossa página também, que a gente vai publicar aqui em breve, tá bom? E eu vou passar para a Silvia, para ela se apresentar também, e aí depois a Cris conduz esse momento, tá bom? É um prazer estar aqui hoje com vocês e vamos lá. Silvia. Obrigada, Priscila. Obrigada, Daniel. Olá, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Pri já falou um pouquinho aí, né? Eu faço parte aqui, eu sou Silvia, faço parte aqui da DK, aqui da SGP. Nós funcionamos como órgão central do CIPEC e nós somos mais especificamente da Coordenação Geral de Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas. E aqui na nossa divisão, né, de Inovação e Desenvolvimento de Pessoas, somos eu e a Priscila Lopes. E nós duas cuidamos aqui de 2 grandes projetos estratégicos, né, para a Administração Pública Federal, que é a PNDP, e também o programa Lidera Gov de desenvolvimento de líderes. Então, desde já, eu e a Priscila Lopes, né, nós ficamos aqui à disposição de vocês. Nossa equipe, né, que da nossa divisão é bem reduzida, mas dentro do possível a gente tenta sempre atender, né, o mais rápido possível aí a demanda dos órgãos e das entidades que nos procuram. E aí é só para lembrar, né, que a gente tem em torno aí de 203 órgãos e entidades na administração pública federal, então é um volume bem significativo, né, e é isso aí, espero que o nosso momento seja aí bem produtivo. Obrigada. Cris? Bom dia, gente, meu nome é Cristiana, assim, acho que já foi muito bem contextualizado aqui todo o evento, todo esse momento, né, esse momento é para ser mais operacional mesmo, para mostrar a operacionalização no nível de vocês, usuários PDP e chefias PDP, né, então, assim, fazemos parte da Coordenação Geral de Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas, a minha divisão, a chefe de divisão é a Kelly Cruz, que está aqui com a gente também. Nós somos responsáveis pela atuação como área negocial junto aos principais sistemas que a gente atuou de desenvolvimento e desempenho de pessoas, que aí entre eles está a GEC, a Avalia Gov, Currículo e Oportunidades e a PNDP, tá? Então, vamos lá começar essa parte de operacionalização. Acho que já está disponível para vocês aí o portal CIPEC, vocês já têm o conhecimento, provavelmente vocês já têm também o acesso ao portal CIPEC, né? O portal CIPEC, ele tem essa carinha aqui, ele é bem simples, a página inicial dele é bem simples de acesso, e para esse momento de demonstração, a gente vai usar um ambiente próprio, que é um ambiente de simulação, um ambiente de teste, para a gente poder demonstrar para vocês a elaboração mesmo, a inclusão o cadastramento de novas necessidades dentro do portal CIPEC. Nos 2 âmbitos, nos 2 perfis, né, tanto de usuário PDP quanto de chefia PDP. Primeiro passo é a questão da realização do login. O login, ele é realizado pelo SIGAC, depois que vocês já fazem aquela parte toda do cadastro e que os representantes fazem a vinculação de vocês na unidade, o acesso é feito pelo SIGAC. Pode ser feito também por esse lado esquerdo? Pode, mas aí provavelmente ele vai vir aqui, você vem aqui no esqueci minha senha, caso vocês esqueçam, ele vai pedir para vocês colocarem o e-mail pessoal e o CPF, eles vão encaminhar para o e-mail pessoal que vocês cadastraram a senha para ser modificada, uma senha padrão, e vocês vão modificar essa senha. Então, assim, se vocês entrarem pelo acesso normal que vocês já têm, pelo SIGAC, ele é mais simples e mais fácil para vocês. Aqui, como a gente está nesse ambiente de teste, a gente vai entrar por esse lado esquerdo, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar com o perfil de usuário PDP, que é quem dá início ao processo de elaboração, né? Está fazendo o cadastramento das necessidades. No caso, como a Priscila bem falou, ele é um sistema que ele não foi formatado inicialmente para a PDP, primeiro foi para eventos, então assim, PDP é uma segunda aba que eles têm, então a gente tem que fazer essa seleção do PDP poder entrar no sistema. Adentrando o sistema aqui, sempre é bom ter em mente que
A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a questão de a escolha do plano em que vocês vão trabalhar. No caso que a gente está trabalhando agora, que a gente está indo no prazo, é a elaboração do PDP 2026. Então, assim, sempre tem que dar essa analisada, fazer a expansão da tela filtro para poder escolher o ano, e aí, no caso aqui, escolher o ano necessário. Situação e órgão, nesse momento, não são itens obrigatórios, então vocês podem só fazer o tiquezinho no ano do plano. Até ele já está indicado no asterisco vermelho que ele é o único item obrigatório nesse momento. Após escolher o ano, clique em pesquisar, e aí já vai aparecer o PDP que está em elaboração, no caso 2026, indicando o órgão e indicando essas questões, essas datas limite para envio ao órgão central, que é o limite de vocês, órgãos, enviarem para o órgão central do CIPEC, o PDP 2026, e no caso a data limite que a gente vai devolver para vocês o PDP, depois ele todo consolidado e com as respostas e necessidades de capacitação propostas pela ENAP. Tá? No caso, o usuário PDP ele vai ter acesso a esses botões, o botão de visualização quando ele já tiver cadastrado as necessidades, o botão de histórico, que ele vai demonstrar quem fez o cadastramento, o nome do usuário e quando fez esse cadastramento, que é uma informação importante para quando a chefia PDP ou então os representantes identifiquem quem colocou cada necessidade, quando essa necessidade foi cadastrada. Vai ter também esse botão que é o de gerenciar itens de necessidade, que é efetivamente onde vai ser feito o cadastro, onde tem os itens de cadastro. E esse último botão, o usuário PDP ele não tem acesso agora, que é o exportar relatório anual de execução. Ele só vai ter acesso a esse relatório quando for ao final da execução do plano, do PDP. Tá? Então, vamos agora partir à etapa de elaboração de fato, de cadastramento de fato das necessidades. O que a gente fez? A gente trouxe aqui algumas necessidades que a gente colocou de forma experimental para demonstrar para vocês. E aí, vindo nessas abas de cadastramento, o que acontece? Vocês têm primeiro um botão, que é um botão de comentários, que esses comentários vocês podem colocar ao fim do cadastramento, caso vocês achem que precisam de alguma informação adicional para a sua chefia, que vai ser o próximo nível que verá as necessidades. Novamente, o histórico se repete aqui, que vai ter as informações de quem cadastrou e quando a necessidade foi cadastrada, e a visualização que vê os dados da necessidade em si, que aí os dados vão aparecer da necessidade. Vamos então partir para o cadastramento efetivo da necessidade. Essas duas necessidades elas já estão disponibilizadas para a chefia PDP. Tanto que vocês podem ver que todos os itens estão preenchidos. IFC1 e IFC2 já estão preenchidos aqui e já passaram para a chefia PDP. Tá? No caso, a necessidade que está disponibilizada apenas para o servidor é essa aqui. Um ponto importante é que as necessidades elas continuam editáveis para o usuário PDP enquanto ela não tiver sido salva e efetivamente tiver passado para a chefia PDP. Tá? Então, o usuário tem ainda a possibilidade de visualizar e editar a necessidade enquanto ele não tiver finalizado a etapa de elaboração e cadastramento da necessidade. Essas duas, no caso, elas já foram repassadas para a chefia PDP, por isso que não tem um campo disponível para edição. No caso, vamos no campo editar a necessidade, como se a gente fosse fazer realmente um cadastro de uma nova necessidade. O primeiro item, ele já vai ser um item trazido pelo sistema, entendeu? Que é o item que ele vem conforme o cadastramento do usuário PDP. O usuário PDP ele é vinculado a determinada unidade. Essa unidade ela já vem do sistema, o sistema já traz essa unidade.
A IFS 01 é a primeira questão e ela diz respeito a uma especificidade maior da unidade onde o servidor onde o usuário PDP está em exercício. E aí é interessante, por exemplo, ter uma conversa prévia com as chefias e com a coordenação e com as UGPs de como vai ser feito essa nomenclatura e essa especificidade dada à unidade dos servidores. Porque aí, tendo essa padronização, fica muito mais fácil depois, no momento de consolidação das necessidades, saber que as necessidades estão numa mesma unidade. Então, aqui é para ser mais específico, a IFS 02, ela diz respeito ao perfil dos agentes públicos que possuem essa necessidade de desenvolvimento que a unidade identificou como necessária. E aí também é um momento que precisa de um atendimento, de uma atenção prévia, antes de entrar no sistema, tem essa atenção prévia a ser feita, de determinar quais são os agentes públicos que serão colocados no sistema. No nosso... Vou até colocar aqui, vamos voltar aqui rapidinho, porque quando a gente entra aqui, no início, uma coisa muito interessante é que existem orientações no portal e no site do MGI que traz as principais orientações e guias, e ele pode ser acessado pelo portal CIPEC. Então, clicando aqui, é interessante e vocês conseguem ter mais informações. Além dentro dessas informações que tem lá dos guias, tem um Canva, que ele é um levantamento prévio. Antes de entrar no sistema, as unidades podem fazer o levantamento e a determinação de cada item que vai ser respondido nesse Canva. Como pode não ser tão claro o Canva, que ele é um instrumento, lógico, que pode ser desenvolvido cada vez melhor, a DGP, eles propuseram um formulário que vocês devem ter recebido já, e esse formulário no Excel, ele traz também as mesmas questões, com essas mesmas questões do PDP, do portal CIPEC, para vocês fazerem um preenchimento anterior, com discussões internas, discussões entre os usuários, entre chefias, antes de colocar efetivamente no sistema, o que vai facilitar e agilizar muito esse processo. Tanto de vocês verem como que vocês decidem a nomenclatura da unidade, qual o perfil desses agentes que vocês vão colocar que precisam dessa necessidade efetivamente, e até a própria necessidade, né, para vocês decidirem. A título de sugestão, existe uma sugestão assim, para a gente não ter tantas necessidades cadastradas, como bem o Daniel pontuou, é uma sugestão, por exemplo, se vocês conseguirem elencar um número de 10 necessidades, por exemplo, por unidade. Pode ser mais, pode ser menos, sim, mas tentar focar num número assim razoável, para depois, quando chegar na consolidação, pensar que não vai ter necessidades demais cadastradas e a consolidação ser muito mais morosa. Tá? Voltando aqui ao preenchimento, vocês podem prestar atenção que todos os itens eles têm um hintzinho, que é um izinho azul. Esse izinho azul, ele traz mais orientações e mais informações que podem auxiliar vocês a fazer o preenchimento das necessidades, o preenchimento dos itens que vão compor essa necessidade. E a IFS 03, ela já traz quantos agentes públicos possuem essa necessidade de desenvolvimento em cada unidade federativa. É uma informação que ela vai ser prática depois, quando for feita toda a consolidação para o órgão, né? Então, por exemplo, aqui a título de exemplo, a gente colocou, por exemplo, que no DF, 4 servidores, 4 usuários, 4 agentes vão precisar desenvolver essa necessidade. Ao fazer essa escolha, o sistema ele já traz aqui nesse campo abaixo a quantidade de servidores que foram inseridos no campo. Virar a primeira aqui agora, a IFS1, que é uma quantidade, que é uma questão agora que ela fala do que é necessário aprender ou aprimorar
a respeito dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes para melhorar o desempenho. De novo, o HINT ele traz um auxílio que pode ser bastante útil para vocês, para poder fazer essa determinação desse item, tá? E esse é um campo aberto. O importante também é que ele seja detalhado, que ele seja posto de tal forma que ele se relacione às unidades e às atribuições da unidade, entendeu? E não a um servidor específico. E pensar no nível de aprimoramento. Não existe um padrão para essa redação. O importante é isso também. Não existe um padrão para essa redação. Esse padrão ele pode ser determinado por vocês, unidades, tá? Enquanto vocês fizerem essa discussão prévia antes de entrar no sistema, tá? Então, por exemplo, a título de exemplo aqui, a gente pode colocar, porque é uma coisa muito importante também, todos os itens têm asterisco vermelho. Então, se vocês não preencherem algum item, se vocês não fizerem um preenchimento de algum item, o sistema ele não vai salvar ao final. Então, ele não vai ser concluído, ele vai ficar sempre naquele status lá de não concluído. Tá? Então, por exemplo, o que você precisa aprender ou aprimorar, a título de exemplo, colocamos acompanhamento de avaliação no estágio probatório. Tá? E a FS2, essa segunda questão, ela é o que pode ser feito para ajudar a resolver essa lacuna de desempenho. O que precisa ser feito para diminuir a lacuna entre o que a unidade entrega e o que a unidade precisa entregar no papel dela ante ao órgão. Então, isso é interessante. O que é necessário quanto a essa necessidade? Que os servidores, que os agentes aprendam o básico, melhoram o que já executam, se especializem em saber específico ou desenvolvam novos saberes. Então, essa é toda uma questão que precisa ser discutida internamente antes de colocar no sistema e que vai trazer exatamente o que o servidor precisa desenvolver, o que o agente precisa desenvolver. A IFS3, ela traz a seguinte questão: para aprimorar o seu desempenho, qual o tema geral e o recorte de interesse desse conteúdo que precisa ser aprendido? No caso, a título de exemplo, foi colocado acompanhamento de avaliação de estágio probatório, como o que é necessário ser aprendido, como a necessidade. Para fazer o tema escolhido, ele é um tema que ele é trazido de uma listagem do CNPq, e essa listagem traz uma série de itens acadêmicos, mas que eles não se encerram aqui, mas que eles podem trazer essa gama de tópicos para vocês fazerem esse encadeamento diante do que vocês estabeleceram como necessidade. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente escolheu avaliação de desempenho no setor público para poder fazer esse atendimento, mas ele tem vários itens, tá, que podem ser colocados, podem ser escolhidos pela unidade. A partir desse tema escolhido, pode ser colocado agora também o recorte do tema, que é uma forma de vocês especificarem um pouco mais o tema que foi escolhido. Entendeu? De vocês fazerem um recorte, fazer uma parte mais pormenorizada desse tema. Tá? Por fim, chegamos no IFS 4, que ele já traz que nível de esforço que os agentes da unidade, que a unidade, né, precisa ter para poder alcançar essa necessidade que eles determinaram como importante. Eles precisam apenas lembrar que essa necessidade existe, eles precisam entender que essa necessidade existe, fazer a mera aplicação, que é a execução dessa necessidade, ou análise, ou avaliação, ou criar. Esses itens, eles estão bem dispostos aqui também, bem descritos aqui também no HINT, e ainda estão mais pormenorizados também no Guia de Elaboração do PDP 2026, que está lá na nossa página do MGI. Tá? Aqui, a título de exemplo, colocamos aplicar, e FS5, uma vez atendida essa necessidade de aprendizagem, qual a competência acredita que tenha sido desenvolvida? É uma questão de relacionar o que a unidade vai desenvolver
com o desempenho, com um bom desempenho e desenvolvimento dessa necessidade elencada. E aí essas competências são as competências transversais e as competências de liderança estabelecidas nas INs 21 e 11. Tá? Então, trazem todas as necessidades, as competências transversais e as competências de liderança. Tá? Aqui, no caso, a gente escolheu a competência... que a gente tinha colocado aqui, mas pode ser alguma competência que a gente possa escolher na hora, porque a gente está fazendo um exemplo. Inovação e mudança, questionar abordagens não convencionais na solução de problemas. Pode ser uma escolha aleatória que a gente está exemplificando. Caso vocês achem que outra competência possa ser mapeada, ou possa ser descrita aqui, que não esteja entre as competências de liderança e competências transversais, pode ser colocada a competência também aqui. No caso, ele ficou de forma a não responder, porque já foi selecionado lá o item competência. Então, das duas formas. Ou uma competência técnica que você já tenha mapeado, que as unidades e o órgão já tenha mapeado, ou uma outra capacidade que não tenha sido listada anteriormente. Porque aí a unidade, o órgão, ele não perde essa informação que ainda não foi mapeada e que ela é identificada como necessária. Por fim, na parte de preenchimento do servidor, do usuário PDP, a última questão é a IFS 6. Uma vez atendida essa necessidade de aprendizagem, qual resultado será gerado para a organização? Essa é uma questão mais estratégica, que ela traz um viés mais estratégico do que o desenvolvimento dessa necessidade pode trazer para a organização. E aí é uma questão de visualização do que a unidade faz com os objetivos da organização, entendeu? Então, é uma forma de poder ter essa relação, de poder identificar e enxergar essa relação entre as atribuições da unidade e as atribuições do órgão e os objetivos, né? Então, a título de exemplo, a gente complementou aqui cumprimento das normas vigentes do processo de avaliação de estágio probatório e os servidores ingressantes. Mas falando do estágio probatório. Lembrando que todas as questões têm asterisco, todas as questões são de preenchimento obrigatório. A partir desse momento, a gente pode salvar a necessidade, já que foi totalmente preenchido todos os itens. Ele volta para a tela e está aqui. Por que ele ainda apareceu assim? Porque a chefia PDP ainda não recebeu essa necessidade, não preencheu, a partir do momento que a chefia PDP identifica essa necessidade, esses itens vão estar indisponíveis para o usuário PDP. Voltando aqui agora, a gente terminou os itens de usuário PDP. Vamos entrar agora no perfil da chefia PDP. Lembrando que esses itens, essas nomenclaturas IFS, IFS 01 até o IFS 6, é porque dizem respeito a informações do servidor, tá? Então, esse nome é por isso, IFS são informações do servidor. Entrando agora no perfil da chefia PDP, mas vamos ver aqui o perfil que a gente selecionou para poder fazer a demonstração. Novamente, lembrando, o acesso pode ser feito também pela chefia PDP pelo SIGAC, tá? Conforme vocês já têm o acesso feito e o cadastro feito no portal CIPEC. Entrando no perfil de teste. Novamente escolhendo PDP, porque é o sistema que a gente está utilizando agora. E a gente entra no perfil da servidora da chefia PDP. Entrando nesse perfil, novamente, lembrando de ver o filtro, conferir, né, no filtro se está o ano do plano que vocês realmente precisam trabalhar nesse momento, que é a elaboração do PDP 2026. Pesquisar, no caso aqui já está em 2026, tá? E aí os mesmos campos, o campo de visualizar necessidades. Deixa eu mostrar aqui.
Somente são os mesmos campos. Os campos visualizar necessidades, os campos de histórico e os campos de gerenciar necessidades. Ao visualizar necessidades, a chefia PDP vai visualizar todas as necessidades que já foram cadastradas na unidade dela. Então, no caso, tem 3 necessidades cadastradas, que são as 3 que a gente fez a título de exemplo, né? E, novamente, lembrando, todas as questões de IFS que são do usuário estão preenchidas. No caso, vocês veem aqui IFC1 e IFC2 são necessidades que não foram preenchidas ainda, porque a chefia PDP ainda não respondeu, ainda não as preencheu. Voltando aqui no item da elaboração, esse relatório a chefia PDP pode visualizar, mas depois de que tiver aceito, é interessante que veja depois que tiver aceito todas as necessidades que forem cadastradas pelos usuários. Para tanto, é interessante ter esse prazo, que a gente sabe que vocês têm aí já estabelecidos um prazo de preenchimento do usuário e da chefia, para poder a chefia saber quando efetivamente ela pode olhar todas as necessidades. Para não ter uma questão da chefia olhar hoje a necessidade e uma nova necessidade ser inserida e cadastrada no sistema amanhã. Então, a gente sabe que esse estabelecimento de prazo já foi estabelecido pela DGP para vocês, sugerido pela DGP para vocês, né? Então, vamos agora passar a gerenciar itens de necessidade também. E aí abre uma nova tela para a chefia PDP. Que a chefia PDP identifica as necessidades que já foram cadastradas também. E aí agora o status para eles muda. A chefia PDP identifica as necessidades que já foram validadas por ela, que vão estar em verde, e as necessidades que ainda precisam ser validadas, que no caso estarão com esse campo em azul, tá? E aí é necessário ticar nesse campo em azul, que vai estar disponível para a chefia PDP. E aí, nesse mesmo campo, ele consegue enxergar todas as respostas que o usuário PDP colocou, tá? E e responder as questões que são de alçada dele. No caso, as questões da chefia PDP e FC chefia, né? São as questões, número 1, para resolver essa lacuna de desempenho que foi estabelecida, né, pela unidade, pelo usuário PDP. Os agentes públicos têm a necessidade de aprender algo e alcançar o resultado organizacional. Classifique isso que precisa ser aprendido, conferindo a questão IFS 3 e esse resultado a ser alcançado, IFS 6. Então, é todo um trabalho de análise que a chefia PDP tem que fazer conforme as respostas que o usuário PDP colocou no sistema. Aqui, no caso, o que precisa ser aprendido, ele vai ser no nível contínuo. É uma necessidade, é algo que precisa ser desenvolvido continuamente, que a gente chama também de algo transversal, porque ele é perene, tá? É consequente, que não é recorrente, precisa disso em resposta a algumas mudanças externas ou externas que são previstas, e emergente, que são aquelas necessidades que surgem inesperadamente. Então, a despeito de todas as informações que foram inseridas pelo usuário PDP, como que se considera o que precisa ser aprendido? De forma contínua, de forma consequente ou de forma emergente? A gente pode colocar aqui, por exemplo, que esse tipo de desenvolvimento que a gente pontuou é de forma contínua. O resultado organizacional a ser alcançado, no caso, novamente, vem nesse item mais tático, mais na área da chefia PDP, que ele já está consolidando das unidades. O resultado organizacional a ser alcançado é operacional, tático e estratégico. Qual o nível de resultado que a unidade vai ter, que vai alcançar, né? Esse resultado esse nível é operacional, tático ou estratégico. No caso, colocando, por exemplo, uma avaliação de estágio probatório, a gente pode colocar como
gestão de pessoas, um nível mais estratégico esse desenvolvimento, a título de exemplo. No caso, o outro ponto, o último ponto, IFC2, que aí, no caso, é a segunda questão da chefia PDP. E, considerando essa necessidade e todas as demais necessidades da minha equipe, eu considero que aí se dá novamente a conferência dos itens que já foram preenchidos pelos usuários PDPs, e aí, conferindo essas questões 3, 4, 5 e 6, a chefia vai realmente proceder à validação. Se a necessidade deve efetivamente seguir para a validação da unidade de gestão de pessoas, que é o próximo passo, ou se a necessidade deve ser ajustada antes de seguir para a validação, ou se a necessidade deve ser desconsiderada. No caso de desconsideração, é necessário colocar a justificativa desse momento, tá? Então, vamos colocar que a necessidade deve seguir para a validação. No caso da necessidade deve ser ajustada, também propõe-se o ajuste da necessidade. Então, colocando que a necessidade pode seguir para a validação, a chefia PDP precisa clicar em salvar. Caso não vá concluir agora o processo, e aí, por exemplo, ele precisa parar por alguma reunião, alguma coisa, ou vá retomar depois porque precisa fazer alguma discussão interna antes de concluir, ele pode fechar que as informações vão continuar no sistema, tá? E aí ele pode retomar depois. Retomando, ele faz o preenchimento, e aí clica em salvar. Clicando em salvar, a gente vê que a necessidade ela já está validada pela chefia PDP. E a partir daqui, agora, as necessidades que foram cadastradas pelo usuário PDP e validadas pela chefia PDP vão aparecer disponíveis aos representantes operacionais e gerenciais do órgão, né, do órgão, no caso, do Colaboragov. Tá? Agora, vamos ver o que vocês acham. Essa foi a parte de demonstração operacional do sistema. E tem algumas questões que a gente deixou em aberto aí a apresentação para vocês fazerem alguns questionamentos ou alguns pontos que vocês acham relevantes que ficaram fora da demonstração, tá? Então, assim, meninas, tem algum ponto que a gente precisa trazer? Tiro do compartilhamento. Cris? Oi, Cris. Sim, oi. Pode falar, gente. Fala, Sil, primeiro. Não, só ia falar que a gente está recebendo aqui algumas perguntas pelo chat e aí a gente está respondendo aqui. Então, assim, que as pessoas podem ficar à vontade, né, para colocarem as perguntas aqui, que aí dentro das possibilidades a gente vai respondendo. Aquelas que a gente não conseguir responder de imediato, a gente vai coletar aqui, mas seria interessante, de repente, mandar ali, né, pelo e-mail da PNDP, ou se não, você colocar a pergunta e o e-mail de vocês, para que a gente possa, enfim, localizar. Sim, e nós temos um canal, o canal está sempre aberto, tá, quanto a dúvidas, quanto à aplicação do sistema. Novamente, como a Priscila Lopes falou no começo, a gente sabe das limitações do sistema, a gente sabe que ele apresenta alguns problemas, algumas instabilidades, a gente está trabalhando em cima disso enquanto a gente precisar estar atuando com o portal CIPEC, tá? E que existe esse esforço, existe esse trabalho já iniciado de elaboração de desenvolvimento de um novo sistema para a PNDP. Então, assim, só que a gente não tem um prazo ainda para esse sistema entrar em operação, tá? Mas aí, assim, enquanto a gente estiver precisando operacionalizar a PNDP pelo portal CIPEC, estejam certos que a gente vai estar à frente, assim, ajudando, auxiliando da melhor forma possível vocês fazerem esse preenchimento em todas as etapas, tanto na elaboração do PDP, quanto na fase de execução, nas fases dos ciclos de revisão, na fase do informe de execução, a gente vai estar disponível para auxiliar vocês o quanto precisar.
Meninas, acho que é interessante colocar, eu estou sem enxergar aqui o chat dos participantes. Acho que seria interessante colocar o e-mail, né, que é pndp@gestão, né, e aí vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente fica disponível para auxiliar. Tem algumas situações também que alguns órgãos entram em contato com a gente pela central CIPEC, tá, mas a gente até pede para a princípio, né, a gente pede que mandem pelo e-mail, que a gente acaba tendo uma agilidade maior. Por enquanto, a gente está utilizando o e-mail para ter uma agilidade maior de resposta aos questionamentos dos órgãos. O que mais? As respostas a gente vai responder agora, a gente responde depois. Tem alguma coisa assim que possa ser demonstrado de dúvida, ou a gente responde depois pontualmente? O que vocês acham melhor quanto às dúvidas que apareceram no chat, gente? A gente está respondendo, Cris, à medida do possível aqui, né? Alguns fazendo até alguma análise, né, Sil, no próprio portal para ver o que pode ser, para ver como que a gente orienta, né? A equipe também do Daniel, da DGP, está respondendo algumas, né, que é mais específica do que foi orientado pela própria DGP. E é isso, tá? A gente vai colocar aqui o nosso e-mail, tá bom? Da caixa da PNDP, para o que vocês precisarem. Acho que a equipe também pode passar também para vocês tirarem as dúvidas, né? Todo mundo já conhece, né, Daniel, o e-mail também de vocês, do pessoal que está aqui, para possíveis dúvidas mais específicas, né, com relação ao prazo. E eu também queria lembrar uma coisa importante, gente. A gente está gravando, né, esse momento aqui, porque a gente sabe que às vezes alguém começou a assistir e aí vem as questões do trabalho mesmo, né, uma coisa e outra, e você acaba parando de assistir, ou então você assistiu todo, mas depois não vai lembrar, e aí a gente vai estar gravando, e hoje mesmo a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Esse vídeo, para vocês revisitarem, né, caso tenha alguma dúvida aí na operacionalização da Cris, do que ela mostrou, né, com relação principalmente ao usuário e chefia PDP. Então, a gente se compromete a disponibilizar ainda hoje, tá? É porque pode ser que tenha algumas informações sensíveis que a gente vai ter que mexer, fazer editar, mas aí a gente disponibiliza hoje para vocês, tá bom? E as perguntas a gente vai respondendo aqui, tá bom? As que forem chegando, a gente já está aqui respondendo. É isso. Gente, muito obrigado aí, equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas, Priscila, Cristina, Silvia. Foi muito bacana aqui a nossa apresentação. Reforçar, pessoal, as perguntas que foram realizadas aqui no Perguntas e Respostas, elas vão estar disponíveis para vocês e vão ser respondidas pela equipe, mesmo que não respondamos agora, né? Depois vocês conseguem entrar aqui no chat e visualizar esse histórico. Nós aqui da Diretoria de Gestão de Pessoas também estamos disponíveis, tá? Então, agradeço a todos aí pela presença, agradeço a equipe aqui que viabilizou com muito carinho também essa apresentação para vocês, tá? E a equipe da CGDEP e a equipe aqui da área da Cleidinha, do Stefano, enfim. E é isso, pessoal. Precisando, nós estamos à disposição aqui. Um ótimo dia e um ótimo restinho de semana para todos vocês. Um bom dia, viu? Bom dia. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau. Até mais. Bom dia, pessoal.